Olá, meus amigos e minhas amigas. Do ataque em suma e as negociações discretas na Arábia Saudita, passando pela tensão entre Washington e Pretória até o surgimento do F-47, o novo caça apresentado por Trump, são alguns dos assuntos sobre os quais falaremos no vídeo de hoje. Iniciamos falando de Sumi, que fica no nordeste da Ucrânia. Um ataque russo ali deixou pelo menos 65 pessoas feridas. Essa foi a atualização até a hora em que eu gravei esse vídeo. Mais cedo, as autoridades locais tinham falado em 28 feridos, mas esse número aumentou bastante. Por enquanto, gente, essas informações ainda não foram verificadas de forma independente, tá? Denis Shmyhal, que, para quem não sabe, é o primeiro-ministro da Ucrânia, publicou nas redes sociais críticas bem fortes contra a Rússia. Segundo ele, esse ataque mostra que Moscou não está levando a sério o cessar-fogo parcial que foi anunciado na semana passada. Ele disse que entre os feridos havia crianças e que a Rússia está mostrando mais uma vez que quer continuar com a estratégia de terror. Shmyhal também fez um apelo para que a comunidade internacional aumente a pressão sobre Moscou e ajude a garantir a justiça e a salvar vidas ucranianas. Enquanto isso, imagens recentes publicadas ontem mostram que as forças russas conseguiram avançar pela rua Shaikviskor, no setor norte da cidade de Toretsk, e os combates continuam em várias direções ao redor da cidade. Tem ataque a leste, perto de Druzhba, ao norte, nas áreas de Krimisk, perto de Panteleimoniivka. Segundo o analista militar Zaporets, devido à mudança nas condições do terreno, as tropas russas devem começar a usar veículos blindados com mais frequência nessa direção. Por outro lado, a Ucrânia também está tendo alguns avanços, gente. No dia 23 de março, surgiram imagens mostrando tropas ucranianas operando no nordeste de Nadia, que fica a leste de Borova. E isso indica que esse assentamento foi retomado recentemente pelas forças de Kiev. Bom, saindo da linha de frente, vamos para o núcleo da diplomacia, né? Hoje, segunda-feira, lá na Arábia Saudita, representantes dos Estados Unidos e da Rússia se encontram para discutir um possível cessar-fogo mais amplo na guerra da Ucrânia. Como vocês sabem, ontem, também na Arábia Saudita, ocorreram as conversas entre os representantes dos Estados Unidos e da Ucrânia. O foco imediato dessas conversas é tentar chegar a um acordo específico para o Mar Negro e garantir a segurança da navegação ali. Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, o assunto principal é justamente esse: segurança da navegação. Ele comentou que o acordo anterior, aquele de 2022 que envolvia o transporte de grãos, acabou não entregando o que Moscou esperava. Quem liderou a equipe dos Estados Unidos nessa conversa foi Andrew Pick, do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, junto com Michael Anton, do Departamento de Estado. Do lado russo estiveram Grigori Karazin, hoje presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado russo, e Sergei Bezeda, que é conselheiro do diretor do FSB, o Serviço de Segurança da Rússia. Depois de quase 3 horas de conversa, Karazin disse que as discussões estavam andando de forma criativa e que foram abordados temas considerados sensíveis nas relações entre os dois países. Trump disse que está satisfeito com os rumos das conversas até agora, né? No sábado, ele chegou a comentar que os esforços para evitar uma escalada maior no conflito estariam, segundo ele, sob controle. Mas nem todo mundo está tão otimista assim. Algumas das principais potências europeias continuam afirmando que não há disposição real de Putin em fazer concessões. Para esses governos, ele segue mantendo exigências consideradas inaceitáveis, como que a Ucrânia abandone formalmente a ideia de entrar na OTAN e que retire suas forças de 4 regiões que a Rússia já ocupa e diz considerar parte do seu território. Mesmo assim, o Kremlin confirmou nesta segunda-feira que a Rússia está respeitando aquela moratória de 30 dias sobre ataques à infraestrutura energética ucraniana, uma promessa que Putin teria feito a Trump na semana passada. No entanto, como já vimos, tanto Kiev quanto Moscou se acusam de quebrar esse acordo, né? O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Mike Waltz, também comentou sobre essas reuniões. Em entrevista, ele disse que representantes dos 3 países, Estados Unidos, Ucrânia e Rússia, estão reunidos no mesmo local, em Riad, embora nem todos estejam se encontrando diretamente. Segundo ele, além do cessar-fogo no Mar Negro, as conversas estão incluindo propostas mais amplas, como a definição de uma linha de controle entre os territórios, medidas de verificação, forças de paz e até a possibilidade de congelar as posições atuais no campo de batalha. O Kremlin também voltou a mencionar a ideia de retomar a iniciativa do Mar Negro, né? Aquele acordo original mediado pela Turquia e pela ONU em julho de 2022, que permitiu a exportação de quase 33 milhões de toneladas de grãos ucranianos, mesmo durante a guerra. Moscou saiu desse acordo em 2023, alegando que suas próprias exportações de alimentos e fertilizantes estavam sendo prejudicadas. Mas na prática, a Rússia segue exportando grãos sem grandes dificuldades pelo Mar Negro. Já do lado ucraniano, o ministro da Defesa Rustem Umerov, que lidera a delegação em Riad, disse que nas conversas com os Estados Unidos foram apresentadas propostas específicas para proteger instalações de energia e infraestrutura crítica na Ucrânia. O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, que se encontrou com Putin em Moscou no começo do mês, falou à Fox News e tentou acalmar os aliados da OTAN, que temem que Moscou se sinta encorajada por um possível acordo e acabe ameaçando outros países. Ele disse que não vê isso acontecendo.
E segundo ele, essa guerra não é sobre Putin querer conquistar a Europa. Witkoff disse com todas as letras: "Eu sinto que ele quer paz." O próprio Peskov, porta-voz do Kremlin, reforçou que existe um entendimento comum entre Moscou e Washington sobre a importância de avançar em direção a um acordo, mas reconheceu que ainda há muitos pontos pendentes. Ainda falando de diplomacia, mas mudando de assunto, vamos falar sobre a situação do embaixador sul-africano Ibrahim Razol, que foi expulso dos Estados Unidos e declarado persona não grata pela administração de Trump. Ele voltou para casa no último domingo e foi recebido por uma multidão no aeroporto de Capital, com músicas, aplausos e palavras de apoio. Razol saiu do terminal ao lado da esposa, Rosieda, cercada por apoiadores, e precisou até de escolta policial para conseguir atravessar o saguão. Com um megafone na mão, ele falou para a multidão. Disse que ser declarado persona não grata é sim uma forma de humilhação, mas que ao voltar e ser recebido com tanto carinho, ele preferia usar esse rótulo como um símbolo de dignidade. E deixou claro: não foi nossa escolha voltar, mas voltamos sem arrependimentos. A decisão de expulsar Razol veio depois de uma fala que ele fez num webinário, onde afirmou que o movimento MAGA, Make America Great Again, surgiu como uma resposta a um instinto supremacista diante das mudanças demográficas nos Estados Unidos. Ele não foi agressivo no tom, usou uma linguagem acadêmica, mas acabou sendo acusado de promover uma visão anti-americana. O secretário de Estado, Marco Rubio, oficializou a expulsão no dia 14 de março, chamando Razol de político que provoca tensões raciais e compartilhando uma matéria do site Breitbart como justificativa. A fala de Razol questionava as ações do governo Trump em relação à diversidade, imigração e à perda da maioria branca nos Estados Unidos. Ao desembarcar na África do Sul, Razol disse que mantém o que disse. Segundo ele, foi uma análise política, não um ataque nem à nação, nem ao povo americano, nem ao governo como instituição. Razol disse que mantém o que disse. Segundo ele, foi uma análise política, não um ataque nem à nação, nem ao povo americano e nem ao governo como instituição. Ele disse também que os tempos mudaram e que a linguagem da diplomacia sul-africana também precisa mudar para refletir esse novo momento dos Estados Unidos. E foi além. Afirmou que a África do Sul não vai ceder à pressão dos Estados Unidos nem de qualquer outro país para abandonar o processo na Corte Internacional de Justiça, onde o governo sul-africano acusa Israel de pontinho em pontinho contra os palestinos em Gaza. Esse processo, inclusive, foi citado como um dos motivos pelos quais a administração de Trump passou a ver a África do Sul como anti-americana. Para completar, Trump assinou uma ordem executiva no mês passado, cortando todo o financiamento dos Estados Unidos à África do Sul, alegando que o país estaria apoiando o Hamas, o Irã e adotando políticas discriminatórias dentro do próprio território. Razol, no entanto, disse ao público no aeroporto que essa não é uma postura anti-americana. Ele falou que não se trata de romper com os Estados Unidos, mas de defender a soberania e os interesses da África do Sul. Bom, gente, será que o mundo está mais seguro ou não com Trump, hein? Trump costuma se apresentar como alguém contrário a envolvimentos militares no exterior, né? Ele fala em reduzir o papel dos Estados Unidos em guerra, diz que sua presidência será lembrada pelos conflitos que evitou. E, de fato, ele tem insistido em negociações diretas, como estamos vendo com Rússia e Ucrânia. Mas, ao mesmo tempo, ele não abre mão de mostrar força. O governo dele já ameaçou intervir militarmente em várias frentes, inclusive contra aliados, como quando disse que o Canadá seria um ótimo estado americano ou quando cogitou usar tropas para tomar o canal do Panamá ou até a Groenlândia. E esse contraste entre discurso e ação não é exclusividade de Trump, né? Uma série de pesquisas mostra que o público americano também tem sentimentos ambíguos quando se trata de usar força militar. Por um lado, a maioria diz que quer que os Estados Unidos se concentrem mais nos problemas internos e menos nos conflitos ao redor do mundo. Mas quando a pergunta é sobre reagir a um ataque, especialmente se envolver adversários como China, Irã ou Rússia, o apoio ao uso da força cresce bastante. Para dar um exemplo claro, numa simulação feita com eleitores e ex-autoridades americanas, perguntaram o que fariam se a China atacasse um navio dos Estados Unidos no Mar do Sul da China, com ou sem morte de soldados. Mesmo sem vítimas, mais da metade dos entrevistados apoiavam um contra-ataque. Se houvesse morte, esse número subia ainda mais. E entre os republicanos, o apoio à retaliação ainda era maior. 67% diziam que os Estados Unidos deveriam reagir com força. Mas o mais interessante é que, para a maioria, o motivo principal não era vingança, era reputação. Mais de 50% dos que apoiavam a resposta militar diziam que era importante manter a imagem dos Estados Unidos como uma potência que não recua. Entre os republicanos, esse número subiu para 63%. Esses dados, gente, indicam que mesmo quando os americanos dizem que preferem não se envolver,
eles acabam apoiando ações mais duras quando vem uma ameaça à credibilidade internacional dos Estados Unidos. E esse tipo de percepção pode ter consequências reais, tá? Especialmente quando a liderança dos Estados Unidos está atenta ao que o público pensa sobre força militar. Bom, isso não quer dizer que os americanos estão querendo guerra a qualquer custo. A disposição para usar a força depende muito do contexto. Quando há um ataque claro contra os Estados Unidos ou seus aliados, o apoio à intervenção cresce. Mas quando não há um gatilho direto ou quando a chance de sucesso é incerta, esse apoio acaba despencando. Foi o que aconteceu em conflitos como a Guerra Civil na Síria ou os massacres em Ruanda nos anos 1990, por exemplo, onde os Estados Unidos acabaram ficando de fora. Com relação à China, o risco de um confronto direto ainda é considerado baixo, justamente porque tanto Washington quanto Pequim sabem o custo de um conflito entre potências nucleares. O histórico mostra que, mesmo em momentos de tensão, os dois países evitaram o confronto direto. Em 2001, por exemplo, quando um avião americano colidiu com um caça chinês, o governo da China buscou uma solução diplomática rápida. E em 1999, quando os Estados Unidos bombardearam acidentalmente a embaixada chinesa em Belgrado, Pequim preferiu não escalar. Hoje o cenário é bem mais tenso do que era há 20 anos, mas mesmo assim, a China tem evitado confrontos diretos. Deixar claro que os Estados Unidos defenderiam aliados como as Filipinas, por exemplo, seria uma forma de dissuadir Pequim de testar os limites. Mas tem um risco nisso tudo. Trump pode estar mais perto de levar os Estados Unidos a um conflito do que muitos imaginam. Apesar de buscar reconhecimento internacional por acordo de paz, como o Nobel, que ele tanto menciona, ele também fala alto. E se os Estados Unidos forem atacados, há uma boa chance de que a resposta dele venha com força. E como vimos, grande parte do público estaria disposto a apoiar. Por falar em poder militar, depois de mais de 2 décadas sem grandes mudanças no topo da sua força aérea, o Washington confirmou o início do desenvolvimento do F-47, o novo caça tripulado que vai substituir o F-22 Raptor. Como vocês devem ter visto, esse anúncio foi feito oficialmente por Trump no dia 21 de março e acabou marcando o início de um programa que vem sendo tratado com muito sigilo. O F-47 faz parte do NGID, o programa de Next Generation Air Dominance, que na prática é o esforço do Pentágono para manter a superioridade aérea dos Estados Unidos nas próximas décadas, principalmente diante da pressão crescente de potências como China e Rússia, especialmente na região do Indo-Pacífico. Mas o mais interessante é que o F-47 não está sendo projetado para operar sozinho. Ele vai entrar em combate em parceria com drones autônomos, compartilhando dados em tempo real, coordenando manobras e agindo de forma integrada, o que a Força Aérea chama de conceito Loyal Wingman. É uma virada de chave. Em vez de pensar só em um caça isolado, o Washington agora aposta num sistema aéreo todo conectado, onde o avião tripulado funciona como o cérebro da operação e os drones ampliam o alcance e a letalidade da missão. Além disso, o F-47 deve incorporar tecnologias de ponta em furtividade, guerra eletrônica, sensores, rede de comunicação e sistemas de comando. Fontes ligadas ao programa dizem, inclusive, na possibilidade de operação remota ou até em modo totalmente autônomo em certos tipos de missão, o que até há pouco tempo atrás era coisa de ficção científica, né? Também circula a informação de que o avião poderá receber no futuro armas de energia dirigida, como lasers, mas, por enquanto, nada disso foi confirmado oficialmente. Nos últimos anos, a Boeing vinha enfrentando dificuldades, tanto no setor militar quanto no comercial. Agora, com o fim da produção do F-18 Super Hornets e com o contrato do F-47 nas mãos, ela acaba sinalizando uma mudança de foco clara para projetos de nova geração. Já a Lockheed Martin, que liderou o desenvolvimento do F-22 e do F-35, ficou fora dessa concorrência, o que acabou chamando a atenção, já que ela também perdeu recentemente o contrato para um novo caça embarcado da Marinha. Agora, sobre o custo, gente, só para vocês terem uma ideia, a fase de desenvolvimento em engenharia já foi orçada em cerca de 20 bilhões de dólares. Mas o valor total do programa ao longo dos anos pode chegar facilmente na casa das centenas de bilhões. Estimativas não oficiais indicam que cada unidade do F-47 pode ultrapassar os 300 milhões de dólares, dependendo de como o projeto final for fechado, né? O mais curioso é que esse projeto já estava sendo desenvolvido em segredo há anos. Um protótipo experimental teria voado ainda antes de 2020, mas tudo foi mantido sob sigilo até agora. Inclusive, a competição entre as empresas foi toda conduzida por cláusulas rígidas de confidencialidade. A Northrop Grumman, que inicialmente também estava no páreo, acabou se retirando para focar no desenvolvimento do bombardeiro B-21 Raider. E vale lembrar, o F-47 está sendo lançado no momento em que o tio Sam tem buscado cortar gastos em várias áreas, inclusive na defesa. O programa NGID chegou a ser temporariamente suspenso para reavaliar custos e prioridades. Mas, segundo a Força Aérea, nenhuma outra alternativa oferece o mesmo potencial de dissuasão e domínio aéreo, e isso pesou na decisão de seguir em frente. Bom, agora para quem quer entender melhor o que o F-47 representa, vamos comparar com os dois caças que vieram antes dele, o F-22 Raptor e o F-35.
Bom, começando pelo F-22, ele entrou em operação em 2005 e foi projetado para garantir superioridade aérea, ou seja, para dominar os céus em combates com outros caças. Ele é extremamente ágil, furtivo e pode voar a mais de 2 vezes a velocidade do som. Mas curiosamente, passou boa parte da vida operacional sem abater nenhuma aeronave. Seu primeiro e único abate aéreo confirmado aconteceu só em 2023, quando derrubou aquele balão chinês de vigilância sobre a costa da Carolina do Norte. Fora isso, foi usado principalmente em ataques contra alvos terrestres no Oriente Médio, como na Síria. No total, gente, foram produzidos 195 F-22, sendo 187 entregues às Forças Armadas e 8 usadas como protótipos ou aeronaves de teste. A produção foi encerrada em 2012 por causa dos custos altos, da mudança de foco estratégico e da chegada do F-35. Por falar nele, o F-35 entrou em serviço em 2016 e é hoje o caça mais versátil operado por Washington. Ele combina furtividade com sensores avançados e capacidade de operar de forma totalmente integrada com outras aeronaves, navios e forças em terra. É um caça multifunção. Serve tanto para combate aéreo quanto para ataques a alvos no solo. Já foi usado em missões reais por vários países, incluindo operações da Força Aérea de Israel, que foi a primeira a usá-lo em combate em ataques na Síria. Os Estados Unidos também empregaram o F-35 em patrulhas no Indo-Pacífico e na Europa, como parte das ações de dissuasão contra a Rússia e China. Hoje, mais de 1.100 já foram entregues e ele está em operação em 19 países aliados de Washington. Agora, o F-47 ainda não entrou em operação, mas já nasce com um propósito diferente. Ele faz parte desse programa NGID, que quer o esforço dos Estados Unidos a manter superioridade aérea nas próximas décadas. E Trump já disse que não vai vender para os seus aliados, porque, segundo ele, de forma correta, os estados aliados de hoje podem ser o estado inimigo de amanhã. O F-47 vai atuar lado a lado com drones autônomos, formando um sistema aéreo integrado. Não é mais só sobre voar mais alto ou mais rápido, mas sobre liderar um combate em rede, com inteligência artificial, guerra eletrônica e coordenação entre aeronaves tripuladas e não tripuladas. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.